A gente tem uma discussão até nos grupos, assim, quando fala, subiu o vidro, aí os caras, meu Deus, É, subiu o vidro. Eu falei, gente, vamos olhar por outro lado. Eu falei assim, ó, vocês acham que os brasileiros vão parar de colocar vidro? é, Tipo, assim, é, qual que é a outra opção que o cara... é. Vamos pensar a opção. O que o cara vai fazer se o vidro triplicar o preço? O cara vai colocar o que na janela dele? O cara vai continuar comprando. Então, estamos aqui na Personal Glass para mais um podcast, né? O segundo já. E hoje, esse nosso segundo podcast, nada mais, nada menos que um cara que, né, trabalha para o setor, ele, o Gabriel Batista, né, que é fundador do portal do Vidraceiro, com vários vídeos aí no YouTube, né? Desde 95 atuando no mercado vidreiro, né, Gabriel? Em prol dessa classe que precisa bastante da gente, né? Verdade. Samir, muito obrigado pelo convite. Pessoal, muito honrado de estar participando do... Como é o nome? Personal Now Glass Glass, isso, Podcast. e Ah! mais Muito ou menos isso. obrigado, muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com você. E é isso aí. Estamos desde 96, na verdade. 95, 96 a carteira foi fechada. Tem Caramba! como provar. 96 foi fechada a E carteira. aqui está dizendo que você foi o fundador mesmo, você é hoje o sócio fundador do Portal do Vidro, é isso mesmo, Gabriel? A ideia do setor vidreiro nasceu em 2008. Foi uma ideia. Porque assim, eu trabalhei numa empresa grande em São José dos Campos, Hum. e aí eu cheguei lá no topo dessa empresa. E aí eu fui convidado por um amigo para poder atender vidraceiros. Representar uma tempera lá na minha região para atender vidraceiros, e esse temperador ele queria abrir mercado. E o mercado escolhido foi o Guarujá. E assim, eu digo que vender vidro é fácil, difícil era receber. Não sei se É ainda é assim. verdade, ainda é assim, ainda é assim, ainda é assim, ô Gabriel. E a gente vendia muitos vidros. Só que na hora de receber era sempre aquele problema. Eu andava com uma bolsinha de cheque sem fundo aqui debaixo do braço. E aí o que acontece? Aí, para poder receber, eu queria saber dos meus clientes, porque assim, a gente descarregava o vidro sumia. Opa, então o vidro tá indo para algum lugar. E aí a gente começou a perceber o quê? Que os vidraceiros não nos pagavam porque eles também não recebiam. Não recebiam porque não terminavam. Sem dúvida. E aí eu falei assim, cara, eu como tinha experiência, falei, ó, eu consigo ajudar vocês, mas assim, eu fiz para poder receber. Não foi assim, ah, não, o Gabriel é bonzinho, não. É porque eu precisava receber e eu tinha que arrumar uma forma de receber. Então aí eu comecei a ajudá-los, assim, na parte da medição, na parte da venda, tudo assim, para que eu pudesse receber. Bom, Gabriel, pelo que tu estás falando, né? Eu também, né? A nossa história no vidro também. A gente começou lá com uma vidraçaria pequena. Eu não sabia nada também e fui convidado pelo meu mano, né? Para a gente montar a vidro. Quando eu vi a chapa de vidro chegando lá no nosso depósito, meu Deus! E cortar, eu ficava rindo, né? Como que esse troço corta, né? Então, assim, a nossa história começou ali, né? E você até falou um pouquinho tal, mas esse trabalho que você faz hoje com o vidreiro, né, com a classe vidraceira, era uma dificuldade que você via então desse pessoal de talvez administrar o dinheiro dele, administrar a empresa dele, e aí você teve a ideia de fazer, montar esse curso para ajudar os caras, é isso? Porque daí eu consegui fazer esse trabalho durante 2 anos. Deu muito certo. Eu diminui bastante a minha inadimplência. O meu problema é a inadimplência. Diminui a inadimplência e aí eu tive que retornar para minha antiga empresa. Aí o meu ex-patrão me chamou, Gabriel, volta, volta. E aí eu falei, cara, a proposta era boa, eu acabei retornando para minha antiga empresa, mas só que ficou o laço de amizade com esses meus clientes, que aí ficaram amigos. E aí os caras, Gabriel, mas e agora? Eu falei, agora eu não posso mais ajudar, porque agora eu tô na outra empresa, agora tem que. Não, mas aí, como é que faz? Eu falei, eu consigo ajudar vocês pela internet. E aí o que eu percebi? Que a dificuldade de um era a mesma de outro. O final eram problemas diferentes, mas a base era sempre baseada assim, era sempre, a raiz era sempre os mesmos. Eu falei, cara, se eu montar um banco de dados, eu não vou precisar ficar explicando para eles uma coisa que tá lá. E aí, onde a gente teve a ideia de montar um blog, eu montei assim um blog em WordPress, bem assim, né? Bem vidraceiro, né? Bem do jeito do vidraceiro, né, ô Era Gabriel? vidraceiro tentando montar o blog. E aí, não, aí depois a gente montou o blog, daí eu falei, não, tá muito ruim, não tá funcionando. E depois a gente teve a ideia de investir um dinheirinho e montar o setor vidreiro. Mas assim, o setor vidreiro nasceu como um banco de dados para auxiliar os meus amigos vidraceiros. Era para isso Entendi, que a função era essa. entendi. Economizar tempo e ajudar a continuar tendo uma interação com os meus amigos. Sem dúvida.
Gabriel, pelo que você está me falando, eu acho que isso é um problema de todos os estados, né? Acho que é um É, problema não é só lá da sua região. Hoje a gente sente isso aqui também, né? Então é isso. E Gabriel, como você vê o setor, né, o vidreiro, os vidraceiros hoje, essas pessoas, eles hoje já têm conhecimento para tocar o caminho sozinho, ou ainda eles precisam de muita informação, eles ainda falta muita informação, por exemplo, produto, ou como montar, ou dar essa solução para o cliente, como dar essa solução para o cliente, né? Como é que tu vê ainda que é muito carente ainda esse é. setor, ô, Gabriel? Lá na nossa empresa, a gente fala que o mercado vidreiro ele tem um complexo de Midas. Isso é uma bênção e às vezes é uma maldição também. Porque que acontece? É, culturalmente, o mercado vidreiro ele é muito atrativo, principalmente para quem não tem qualificação. Porque o cara que não tem qualificação, ele vê o vidraceiro andando com as caminhonetes dele pra rua, ele fala, pô, e o que que esse cara faz? Aí ele trabalha com vidro. Ah, com vidro? Quem precisa pra trabalhar com vidro? Ah, cara, e aí o cara pensa, né? O cara pensa, não é assim. É, É uma caixa de ferramenta, uma furadeira, um carro ali, você tá... e pior que o cara faz um dinheiro já é tendo. verdade. E aí, meio que a gente para nessa zona de conforto de não procurar qualificação. Por exemplo, hoje a gente tem uma realidade no nosso país que você tem hoje cursos espalhados pelo Brasil todo de gesseiro, de pedreiro, de azulejista e não tem de vidraçaria. Mas se o ramo da vidraçaria realmente tivesse procura de qualificação, o Senai mesmo teria um Senai em cada estado que tiver. E não tem. E não tem, não é porque o Senai não quer, é porque não tem demanda mesmo. Então, nós culturalmente não procuramos qualificação. E eu acho também, né, Gabriel, esse ponto que você falou, o Senai não consegue e tal. Eu, por exemplo, já estou muito tempo na associação, né? A nossa associação trabalha em pró da classe vidreira, inclusive para os vidraceiros, né? E a gente, lá atrás, a gente tentou fazer o curso para o vidraceiro junto com o Senai e o Senai, sim, o Sebrae não faz parte, é o Senai. E a gente montou uma oficina lá e temos os vidros, a gente conseguiu o ferramental, a gente conseguiu tudo isso aí. Aí o que é que acontece? O Senai, ele tem o professor o quê? Da teoria, o cara que fala de segurança do trabalho, o cara que monta lá uma apostila, como tem que fazer, né? Mas a hora de botar a mão na massa, que eu acho que é o que vocês fazem, né? A hora de botar a mão na massa, de cortar o alumínio, de medir o vidro, de decifrar um projeto, eles não têm. E o vidraceiro, isso eu falo de todos os vidraceiros, eles não vão lá ajudar, quem sabe, a melhorar o mercado, porque ele acha que ali ele tá ensinando o que ele sabe para o concorrente, para o cara ser concorrente dele. Ele não pensa, pelo menos aqui a gente vê dessa forma, que eles não vão lá talvez ajudar a dar esse curso, porque ele acha que o cara vai aprender e vai ser concorrente dele. Não vou perder o meu tempo. Isso é errado, né, Gabriel? Isso é um pensamento pequeno, né? É. Na empresa que eu trabalhei, a gente, assim, já tinha essa cultura do de ser centralizador. Então, o cara que mexia na lapidadora, só ele mexia na lapidadora. O cara que cortava, só ele cortava. E aí a gente adquiriu um forno na época, né? Eu posso dizer que talvez eu tenha trabalhado na primeira vidraçaria que tinha o seu próprio forno. E aí eu fui encarregado de manusear o forno. Então eu tive que aprender a trabalhar com forno e tal. Logo que eu aprendi a trabalhar com forno, eu já ensinei o meu ajudante a ser forneiro. Então eu virei ajudante do meu ajudante. Não, você vai subir, eu vou te ensinar, eu vou ficar aqui monitorando. Quando na época o meu patrão viu ele lá em cima do manuseando o forno, ele ficou louco. Você tá louco? O cara vai aqui. Eu falei, não. Eu falei, eu sou um ser humano, e se eu ficar doente, se eu morrer, como é que vai? Então, eu sempre fui dessa cultura de compartilhar. Existe realmente um receio de compartilhar o conhecimento, mas hoje, nem que você queira reter o conhecimento, você Não consegue. tem, não Não tem. tem Eu jeito. digo a mesma Então, o coisa. mercado perde muito quando os nossos mestres, que seriam os nossos mestres, eles seguram o conhecimento e acabam não compartilhando. O mercado fica pobre, né? O mercado empobrece. Hoje, ô, Gabriel, quem vai assistir esse nosso podcast depois, ele vai provar no que eu estou te falando aqui. Por exemplo, a gente tem, claro, tem outras empresas que somos concorrentes, né? Mas eu hoje tenho todos esses concorrentes como meu parceiro, porque a gente precisa um do outro. Quantas vezes que eu já precisei
de usar o forno do outro porque deu um pane no meu. Quantas vezes eu precisei de vidro do outro. Então, assim, a gente se ajuda. E eu tenho, assim, eu, com todos os meus concorrentes, vamos dizer assim, eu tenho a porta aberta lá nas empresas deles, sabe, o Gabriel? Por quê? Porque não adianta eu esconder. Porque quando o cara quer fazer alguma coisa, não é porque eu não vou deixar ele entrar na minha empresa ou porque eu não ajudei ele que ele não vai crescer ou que ele não vai montar a empresa dele. Então, eu sempre trabalhei dessa forma e continuo trabalhando assim. Quer dizer, se eu não posso ajudar, então não vamos atrapalhar. Porque eu sempre falo o seguinte: o sol está aí para todos. E aí depende daquele que realmente quer aproveitar o bom sol, quer aproveitar essas oportunidades, né, Gabriel? Sabe, você tocou num ponto importante que assim, eu sempre tive um relacionamento bacana com a maioria dos concorrentes. Lá na minha região, tem até hoje, né, o Cirilo Paes. O Cirilo tinha uma empresa muito bacana que era a Service Glass na época. E o Cirilo teve uma atitude, teve uma época que ele começou a dar treinamento, olha só, para os concorrentes. Porque ele falou assim, cara, se a gente continuar no mercado do jeito que está, cada vez mais concorrentes desqualificados, eu tô perdendo e tá todo mundo perdendo, e o mercado tá perdendo. Então, assim, aí o Cirilo tomou uma atitude de falar assim, ó, gente, eu não sou melhor que ninguém, mas vamos começar a fazer uns treinamentos de precificação. Até nisso ele começou. Foi bem, mas assim, o pessoal via com maus olhos. Ah, é capaz que um concorrente vai fazer isso aí pelo meu bem. Então, assim, achavam que ele estava querendo manipular alguma coisa, mas assim, foi uma atitude muito nobre dele querer, de fato, melhorar o nosso mercado. E a gente viu isso. Eu sou de São José dos Campos, né? Eu já falei isso umas 3 vezes, que eu tenho orgulho de lá. Eu tenho orgulho de lá, tenho orgulho de lá. Claro, claro. Eu tenho orgulho. E a gente viu as construtoras de São José fazendo isso. Eles que eram ali concorrentes muito agressivos, até que eles chegaram à conclusão que ou a gente se junta, ou os caras de São Paulo, os caras mais fortes, que a gente Sem vai vir para cá dúvida, e vai expulsar a gente do nosso quintal. sem E hoje dúvida. eles têm uma associação muito forte. E eu até falei isso até uma conversa com um amigo. E eles primeiro começou com uma associação, onde eles só queriam estabelecer alguns critérios, ter mais força na prefeitura, etc e tal. Depois eles descobriram que eles poderiam comprar juntos, que eles poderiam. E assim, e hoje eles são uma associação muito forte nos Altos Campos, e todo mundo, todos eles cresceram. Isso que é legal, todos da associação cresceram demais. Entendi. Ô, Gabriel, outra coisa que eu vejo também, e assim, ó, eu vejo que muitos empresários, eles também, eu acho que o trabalho que tu faz é para ajudar nesse sentido, mas assim, muitos empresários às vezes têm medo de treinar o colaborador dele, treinar ou pagar um curso, pagar um treinamento para ele, porque ele acha, o cara aprende aqui, eu pago, e no dia seguinte ele sai, vai embora, porque o outro oferece ali R$ 100 ou R$ 200 a mais, ele vai embora. Eu penso da forma que é o seguinte, que se você não qualifica ele, o tempo que ele trabalha contigo, ele está te dando prejuízo, Sim. né? E se tu qualificar ele, o tempo que ele tiver ali, ele pelo menos está te produzindo certo, está te dando lucro, né? E é nessa linha que os teus treinamentos, é nessa linha que você trabalha também, de, por exemplo, assim, treinar o vidraceiro. É pensando nessa forma, né? De que qualificar esse cara para o mercado, independente de se ele vai ficar naquela empresa ou não, né? Ou tu encontra barreira com quem te contrata, porque já vou emendar até outra pergunta, né? Dentro do último evento que eu participei que você estava, e você falou que o teu público, para quem você trabalha, é pro vidraceiro, né? Mas quem te paga, o teu cliente, são as É a empresas indústria, maiores. É isso são as mesmo? indústrias, é isso mesmo. É isso É mesmo? isso mesmo. Porque justamente, assim, no começo a gente queria fornecer diretamente para o vidraceiro. Tanto que o nosso primeiro treinamento que nós tivemos, o segundo, nós percebemos essa questão do mercado, onde só os patrões queriam adquirir o curso, mas ele falava, cara, mas eu não quero treinar só o patrão, porque não é o patrão que vai colocar a mão na massa, eu preciso treinar o cara que vai, o operacional, preciso treinar o vendedor. Aí o que nós fizemos? Nós tivemos a sacada de fazer um treinamento onde a gente abordava tudo, desde a venda até a parte da entrega da obra, então passava por vendas, precificação, postura, né, posicionamento de mercado, aí começava medição, começava ali usinagem, tal. O que nós tínhamos que fazer? A gente separou por módulos. Aí a gente começou a vender muito treinamento, porque eu falava assim, ó, compre o curso, o módulo de venda você vai entregar para o seu vendedor. O módulo de medição e instalação você vai entregar para o seu instalador e você vai ficar com outro módulo de gestão e tal. Aí deu certo, porque até então
quando era um blocão, um curso só, eles não compravam, porque falaram, não, mas eu não quero que o meu montador saiba sobre vendas, sobre precificação. E Samir, eu vou dizer a verdade, é um risco real isso, mas é aquilo que você falou. Acaba custando mais caro trabalhar com um cara Sim, desqualificado. lógico, eu também concordo da mesma coisa, né, Gabriel? Acaba custando mais caro. Ô, Gabriel, você falando aí que dividiu os cursos de vocês lá em módulo, né? Então, quer dizer, você tem curso para o gestor, Temos. você tem para a área de venda, administrativo, sei lá, e Sim, tem também lá para o montador, o chão de fábrica, vamos dizer assim. tem. Você tem. E esses teus cursos também, você também, para as processadoras, para as têmperas também não? Ou é só para o vidraceiro? A gente já fez alguma coisa para as têmperas, mas assim, o nosso foco hoje é o vidraceiro. Só que acontece, nós começamos o setor vidreiro, a ideia do setor vidreiro era ensinar o vidraceiro a fazer com essa experiência que eu tive dos meus amigos lá de baixo, lá do Guarujá, né? Só que agora a gente começou a perceber que a gente precisa investir mais na gestão, porque o nosso público cresceu. Então, assim, aquele público que nos acompanhava desde 2012, que foi quando a gente surgiu, 2014 ali, esse cara já sabe montar. Ele não está mais querendo saber agora como é que monta, ele está querendo saber agora como é que ele faz a gestão dos funcionários, como é que ele vende melhor. Então, assim, o nosso público também foi mudando e agora está nos exigindo outras coisas. A gente participou desse evento que fala das mulheres, né? Gestão de mulheres. A gente topou participar desse evento e para a gente foi uma honra, porque justamente a gente já identificou aquele público há muito tempo na nossa base. O público feminino, que muitas vezes não aparece, mas que está trabalhando nos bastidores, cuidando do dinheiro, até da gestão da empresa mesmo. Sim, sim, sim. Então, um outro fator também que faz o setor vidreiro ser dinâmico é porque a gente está muito próximo do nosso público. Então, no começo a gente fazia algumas coisas meio arbitrárias, assim, a gente fazia porque queria fazer. Hoje não, hoje a gente está ali monitorando. Então a gente está conversando, a gente começa a ver, por exemplo, ó, o pessoal está pedindo isso aqui, ó. Ó, às vezes eles não falam que estão um Sim, curso, sim, mas assim, sim. ó, o pessoal está com dificuldade nisso aqui. Então vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Então a gente vai construindo coisas, soluções para o Vida Center. Então, assim, se amanhã tiver que, sei lá, a gente fala, tiver que fazer. Hoje um cliente me pediu um vídeo dublado. Eu falei, cara, legal, porque você, Gabriel, eu passo seus vídeos na minha distribuidora. E eu não posso colocar o seu som lá. Então, assim, se não tiver dublagem, dublagem não, legenda. Se Legenda. não tiver legenda, o cara tá ali olhando você fazer, mas não tá entendendo o que você tá fazendo. Pronto. Então, assim, legenda. Ó, aí você vai procurar no nosso banco lá, já tiveram outros pedidos de legenda. Então, assim, isso é legal, porque, ó, então agora, hoje já, antes de eu vir para cá, eu falei assim, ó, gente, pesquisem sobre como colocar legenda no vídeo. E eu acho que nesse mercado que muda muito, né? Hoje eu estava falando com um funcionário e eu disse que a personal, ela está sempre em movimento, ela está sempre igual à onda do mar, porque se a água parar, ela fica podre, ela apodrece, né? Então ela tem que estar refrigerando, oxigenando a água, né? E como é que tu vê hoje, o Gabriel? Porque nós, eu acho, você é mais novo que eu, claro, eu sou de uma geração, você é da outra, e tem, por exemplo, depois de mim deve ter aí umas 3 ou 4 gerações. Nós temos aí as próximas, que os próximos anos vai ser a geração alfa, parece que é isso, né? E como é que preparar curso e falar para várias gerações? Porque a nossa geração é mais de pega a mão na massa e entende no que fala lá tal. E teve outra turma que não, os caras pegam mais devagar, os caras. Hoje, essa geração atual, os caras trabalham mais com a cabeça, menos braçal, né? Eu digo que até aqui na empresa hoje, a gente não consegue contratar mais funcionário como nós contratava há 4, 5 ou 10 anos atrás. Tem alguns setores na fábrica que nós temos dificuldade de contratar. Por quê? Porque ainda é meio braçal, ainda tem que ser o raiz, né? O operador raiz. E como vocês trabalham esse curso? Você está pensando já em mudar a dinâmica dele, como você falou, o cara me pediu em legendado, né? E você tem dificuldade aí? Você está vendo como trabalhar com essas novas gerações? Ou ainda não pensou nisso, Não, Gabriel? não, na verdade a gente não tem essa dificuldade de Não? trabalhar com gerações diferentes. Ah, Não, é? porque assim, porque eu falo, tudo é base do relacionamento. Então, assim, eu tenho muito relacionamento com pessoas que estão no mercado há muito mais tempo que eu. Então, assim, eu jamais ignoro esse tipo de coisa. Eu sempre estou ali escutando e quero saber. Ontem mesmo eu participei de uma reunião assim que foi bem assim, do cara me falando as frustrações que o mercado mudou. Mas assim, ele é de uma geração anterior à minha. Então, assim, ele sabe muito mais coisas do que eu, mas de uma época diferente.
E aí, o nosso time, que faz a parte ali a parte das imagens, da própria parte do marketing, é uma geração bem mais nova que nós. Então, assim, a gente vai aprendendo com eles, vai ensinando com eles, também vai aprendendo com a gente. Eu falo que hoje o setor vidreiro Isso é ser humilde, né, ô Gabriel? A é gente tem que ter todo isso aí, dia. né, Então, Gabriel? assim, e eu sempre digo, todos, a gente participa hoje de grupos de vidraceiros, mais de 220 grupos de vidraceiros hoje. E a gente todo dia aprende. Todo dia, assim. E o que que é legal? O setor vidreiro ele possibilitou hoje eu ter acesso ao cara que a vidraçaria dele é ele, uma bicicleta que tem. Sim. E a gente está conversando, demonstrando estratégias para a usina de vidro. Então a gente hoje transita por todos os setores do mercado e conversa com todo mundo. E não tem essa de chegar assim, não, eu sei da verdade, não. A gente quer aprender, porque a gente acabou de voltar do Centro-Oeste, né? A gente fez uma turnê lá em Brasília e Goiânia. E a gente começa a perceber também que, além da questão da geração, também tem a questão cultural da região. Então, o Sul é uma realidade, o Nordeste é uma realidade, o Centro... Então, assim, cada lugar que a gente vai também, a gente absorve um pouquinho daquela realidade e tenta colocar em prática. Antes, a gente falava muito como São Paulo, que eu sou de São Paulo, né? Então, a gente tinha uma visão de mercado como se fosse, se o Brasil fosse São Paulo. Depois que a gente começou a ter esse intercâmbio e a viajar muito, a gente percebeu, cara, não tem nada a ver. São Paulo é São Paulo, Paraná é Paraná, Santa Catarina, mesmo o Sul, né? Quando fala Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul não é a mesma coisa. Ainda são culturas diferentes, formas diferentes. Então, além da questão geracional, ainda tem a questão cultural. Sei, sei. Ô, Gabriel, e você falou que, né, você, com o teu curso, tu corre praticamente o Brasil inteiro, né? Eu sei, hoje estamos aqui, acho que Porto Alegre deve ter feito já lá no Rio Grande do Já Sul fizemos alguma Porto coisa, né? Alegre, já. Então, tu corre, né, o Brasil inteiro. E eu tenho observado aqui que, por exemplo, assim, muitas empresas, como você citou lá no início, né? O vidraceiro tem lá uma caixa de ferramenta, um carrinho e sai trabalhando. E às vezes esses caras, claro, eles evoluíram, eles foram atrás de se profissionalizar tal, e estão um pouco mais na frente, né? Mas, por exemplo, assim, na tua opinião, quando tu dá um treinamento, os caras, por exemplo, quem talvez tenha que treinar mais ainda é o gestor, é o dono das empresas, né? Porque às vezes o que que ele quer? Ele quer que o funcionário aprenda, nós temos que treinar o meu funcionário, não sei o quê, mas o cara, às vezes ele não quer ele mesmo, né, se capacitar, ele buscar aprender para passar para ele, porque é o seguinte, na tua empresa, não sei se tu concorda comigo, na tua empresa, quem é o maestro é você. Então, a tua empresa, você é responsável. Se der certo, tu botou o cara. Se der certo, a responsabilidade é tua. Se deu errado, também é tua. Não adianta culpar o outro, né? Então, eu não sei se nessa aonde tu anda, se os caras, por exemplo, assim, não, os donos, não, eu primeiro vou me capacitar para depois eu buscar capacitação para os meus funcionários. Ou isso eles são mais realmente para os funcionários dele. Como é que tu vê isso? Samir, é interessante você falar isso aí, porque assim, às vezes não, sinceramente, eu percebo que o nosso mercado ele acredita num botão mágico. Porque muitas vezes o gestor ele acha que o funcionário dele fazer um treinamento de 2 dias vai resolver todos os problemas dele, porque ele acha que o problema da empresa dele é o funcionário dele. Sim, sim, E aí, sim. quando você vai fazer uma análise, que a gente também faz esse trabalho no setor vidreiro, a gente sempre está analisando, e aí o cara fala, eu sou muito bom, eu pago certinho, e assim, ele falando dele é uma maravilha. Aí quando você, assim, 10 minutos olhando, você vai assim, cara, não é nada disso. Mas ele quer transferir o problema, muitas vezes, para terceiros. E é aquilo que você falou do maestro. Então, assim, no setor vidreiro, eu tento ser o exemplo. Eu falo assim, se eu começar a vacilar em algumas coisas, aí o time começa a vacilar também. Então, assim, E também tem outra, né, Gabriel? É, imagina, você botou uma empresa, aquilo é um sonho teu. Você tem um sonho. E quando você tem um sonho, você cria metas, você né, cria teus objetivos, né? Teu sonho, teus objetivos e tal. Mas se tu não falar para os caras qual é o sonho da empresa ou aonde tu quer chegar, como é que eles vão contigo? Né? Porque só tu sabe e tu não divide isso com eles, como é que eles vão te ajudar? E eu vejo que muitas pessoas às vezes não fazem isso, né? Querem que o cara, não, poxa, eu não fui bem, ou eu a minha empresa não foi porque o funcionário no meu não ajudou. Mas será que ele falou com o funcionário aonde é que ele queria chegar? Para o cara poder ajudar ele? Né?
E digo mais, Samir, como a gente trabalha com uma geração bem mais nova do que a gente, o que, que a gente começou a perceber? Tem essa questão de você falar sobre o sonho da sua empresa. Mas, sinceramente, que assim, eu não sei até que ponto isso tem validade pro colaborador. Porque, no fundo, todo mundo tem seu próprio sonho. Eu acredito mais na questão assim, ó, cara, esse aqui é meu sonho, me ajude a realizar, que realizando isso aqui, eu vou realizar o seu também. Qual que é o seu sonho? E a mesma coisa que eu falo pro vidraceiro. Eu falo assim, vidraceiro, talvez para você aquele box que você montou, é só um box que você montou, é só um trabalho. Mas pro cliente é um sonho. Ele juntou dinheiro para comprar aquilo ali. Então, assim, a as empresas, elas têm duas funções. Eu penso assim. Primeiro, né, resolver problemas. E segundo, realizar sonhos. E quem trabalha com vídeo tem que estar focado nisso. Nossa, mas isso eu vou dizer assim, a gente saiu, se você pega a história do vidro, o vidro sempre foi um material muito glamouroso, que era muito desejado. A gente, como mercado, eu digo assim, aí agora eu digo como mercado, a gente foi saindo desse lugar de realizadores de sonhos. Agora nós somos fazedores. E o vidraceiro, eu digo, o vidraceiro hoje, na grande maioria das vezes, ele se comporta como um peão de obra. Ele é o cara que vai lá e pendura o vidro e quer ir embora mais rápido e sai fora. É bem. Assim, até me desculpe, pessoal, não tô querendo ofender ninguém, mas assim, se for pegar pela maioria, é isso que a gente vê. Então, assim, é difícil aquele cara que dá aquele carinho, que faz aquele acabamento. Eu faço um vídeo que eu coloco fita crepe pra passar silicone, os cara brigam comigo. Gabriel, mas que frescura que é essa? Não, gente, não é frescura, isso é acabamento, cara. Gabriel, e agora mudando assim, você falou, vi que você citou a palavra aí mercado. A gente hoje vê, conversando com outras pessoas, empresários, e eles me falam, escuta, Samir, nunca teve tão ruim, nunca tivemos uma fase tão ruim como nós estamos passando agora no nosso mercado nesse momento. E você, né, tá vendo por esse lado também, e por que que esse mercado tá tão ruim? Tu consegues dar um panorama mais ou menos disso aí, ô Gabriel? Ó, assim, como eu falo, lá no setor vidreiro a gente também é analista de dados. Existe a questão do mercado do Brasil como um todo. Mas o nosso problema não é esse. Sinceramente, eu vejo que nós nos acomodamos trabalhar com um produto que se vende sozinho. Infelizmente, o vidro, ele é uma coisa que se vende sozinho. Só que ele vende sozinho no formato de commodity. E a gente acostumou a ficar nesse lugar confortável e quentinho que é só vender, só entregar o que o cliente pede. A gente vê isso, por exemplo, a gente fala que nosso mercado hoje, o que a gente tem de tiradores de pedido, vendedores a gente tem pouquíssimos. E como eu falei, a gente parou de ver. Quando eu entrei no mercado, o meu ex-patrão ele falava assim: Gabriel, quem trabalha com vidro primeiro? Ele já me conquistou por aí. Ele falou assim: ó, quem trabalha com vidro nunca vai ficar desempregado, porque o vidro é o futuro. Gabriel, no futuro tudo vai ser feito de vidro. E a gente acreditou nele. E a gente vê que ele estava falando a verdade. Ele era de uma família de vidreiros, ele era belga e tal. E ele falava assim, ó, o vidro, ele se adapta em qualquer ambiente e se transforma em qualquer coisa. Então, assim, ele tinha mesmo, assim, genuinamente, o vidro como algo maravilhoso. Eu vejo que isso se perdeu hoje. Então, assim, a gente parou de vender o vidro como se fosse algo maravilhoso. E a gente parou de pensar isso. A gente está vendendo o vidro como uma peça para preencher um buraco. E até complementando o que tu estás falando, Gabriel, eu vejo também que o vidro se vendia sozinho, o vidro ele teve uma explosão lá de 2000 a 2010, 2012, que é onde teve uma explosão, muitas empresas de fora botaram suas filiais aqui no Brasil para vender equipamento, vender máquinas e o vidro foi aquele boom, né? E só que eu acredito que o pessoal ele não se ligou para uma coisa que era de que ele precisava se profissionalizar porque essa época ia chegar. E aí continuamos vendendo commodity, continuamos vendendo esse mesmo produto, né? Por exemplo, qual a diferença de você produzir uma porta, uma janela, uma fachada de produzir um box? O vidro ele chega na tua fábrica pelo mesmo valor, ele usa tudo que para você fazer uma janela ou fazer uma fachada faz o box, porque entra no corte, entra na otimização, entra na furação. Aí o que acontece? Aí lá no forno, ele talvez seja entre mais rápido, dá melhor otimização no forno, aquela coisa toda.
mas ele passa por todo esse processo. Ele leva todos esses custos. E por que que lá no final é uma diferença muito grande de preço? E aí o pessoal quer vender box, dá box de graça, acha que fazer volume é a solução. Eu sempre falo aqui que faturamento não é sinônimo de a empresa estar bem. Eu acho que a empresa vive de lucro, não de faturamento. E aí, às vezes, a pessoa só quer produzir, bota preço lá embaixo e vende commodity. O tempo dele talvez pensar em fazer um curso lá no Portal do Vidro, ou participar de eventos, como vai acontecer aqui na Personal hoje, né? Como aconteceu também em outras cidades, que é uma ação da SEV, né? De trazer você para ajudar a capacitar esse pessoal, mas tem muita gente que às vezes não quer, então fico vendendo commodities e aí o que acontece? Fica esse mercado bagunçado, né? Aonde você acabou de falar, caramba, a gente pode ter várias oportunidades com o vidro de fazer valer, né? Dar valor agregado ao vidro. E às vezes a gente começa só, fica nessa mesmice vendendo commodities, né? Vamos dizer assim. E tem mais uma coisa, né, Gabriel? Quando você falou que às vezes a pessoa não valoriza tal, mas a gente tenta fazer isso aqui, eu principalmente já fiz isso e quero fazer mais, é de mostrar para você, vidraceiro, para quem está nos assistindo, para que transformar areia em vidro parece a coisa mais fácil, né? Mas olha o investimento que precisa, que nós só temos aqui no Brasil, só multinacional, temos 4 fábricas só, que faz 3 multinacional e uma com capital brasileiro aqui que transforma areia em vidro. Então, quem conhece uma usina a que faz realmente o vidro, caramba, é muito investimento embarcado naquela fábrica. Aí chega o vidro aqui na nossa empresa, na processadora, em qualquer outra. Aí visita uma empresa igual a nossa aqui, que muitos já tiveram o prazer de conhecer, e quem não conhece, eu convido que conheça uma processadora, conheça uma Tempera, pode ser a minha ou pode ser qualquer uma outra, para ver também quanto que tem de investimento lá para a gente pegar aquela chapa, cortar e transformar aquele projeto do arquiteto, transformar aquele sonho do teu cliente. Olha o investimento que está ali embarcado. E às vezes o vidraceiro vem aqui, talvez por não conhecer, ele coloca esse vidro lá dentro da caminhonetezinha dele, de repente no teto do carro, lá no bagageiro do carro, e às vezes encosta lá no cavalete de qualquer jeito, e chega lá na sua empresa, ele às vezes tem lá que ele trabalha com ferro, ele trabalha com alumínio, e joga o vidro lá e não dá aquele valor, aquele carinho que esse vidro merece. Tu concorda comigo nisso, Gabriel? Você falou uma palavra bacana, o carinho que o vidro merece. E é interessante que a gente, ao longo dos anos, eu posso falar isso. Eu não sou velho, mas eu posso falar. Ao longo dos anos, ao longo dos anos, o que a gente foi percebendo assim. Primeiro, a gente foi perdendo a parte técnica. Eu vejo isso. Dos anos 2000 para cá, eu vejo que a gente foi perdendo a nossa parte técnica. Porque, os meus mestres, que eu gosto de dizer assim, que foram os que me ensinaram a trabalhar aqui, eram os montadores de temperado, né? Eu Sim, queria ser sim. montador de Sim, temperado. sim. Meu sonho como menino era ser um montador de temperado, porque eu entrei na fábrica e ficava dentro da fábrica. E eu vi os montadores de temperado andando com as trenas aqui no bolso, e andando de carro para baixo para cima, e contando as histórias e tal. Primeira coisa que a gente foi perdendo foi a técnica. Por exemplo, hoje, se a Tempra não fizer o projeto para o vidraceiro, a Tempra não vende praticamente. E Verdade. isso é inimaginável há 20 anos atrás. O vidraceiro tinha que saber fazer projeto. Pelo fato do vidraceiro conhecer ali as limitações do projeto e tal, ele era mais ousado em construir melhor com vidro e tinha mais ideias. Hoje, o primeiro que a gente mata é o arquiteto. A gente não suporta arquiteto, porque arquiteto é o cara que viaja na maionese, é o cara que é ousado. Então a gente já chega ali, a gente já. Sendo que, na verdade, o que a gente deveria fazer é abraçar. Porque, cara, a arquitetura é linda, maravilhosa. E você vê, depois que tá pronto, você fala. Eu tenho orgulho até hoje de levar a minha família até hoje. Fala assim, ó, tá vendo aquela obra lá? Eu que fiz. Sabe essa obra aí? Ela deu esse problema no projeto, ela foi assim. Eu tive. Cara, isso é muito legal. Então, hoje a gente perdeu muito essa questão. Então, hoje o que a gente tem muito no mercado é o cara que
trata é até uma heresia, cara. A forma com que a gente trata o nosso vidro. O vidro é nobre. E, e aí, a partir do momento que a gente tira o valor do vidro, a gente tira também o valor de quem trabalha com vidro. Sem dúvida. Não, desvaloriza ele, né? Vai Poxa, desvalorizando tudo. desvaloriza, É né? tudo. Você, de repente, poxa, você vai lá numa loja, vê aquele carrinho popular, o menor valor, e você vê um carro, poxa, aquele carrinho com maior valor lá, caramba, pô, aquele carro tem valor. Os caras cuidam de mais, né? Por quê? Porque tem mais valor agregado nele. Mas e o vidro é isso, nós que desvalorizamos ele. Exatamente. Fazendo esse tipo de coisa que tu tá falando, eu concordo. A gente tem uma discussão até nos grupos, assim, quando fala, subiu o vidro, aí os caras, meu Deus, É, subiu o vidro. Eu falei, gente, vamos olhar por outro lado. Eu falei assim, ó, vocês acham que os brasileiros vão parar de colocar vidro? é, Tipo, assim, é, qual que é a outra opção que o cara... é. Vamos pensar a opção. O que o cara vai fazer se o vidro triplicar o preço? O cara vai colocar o que na janela dele? O cara vai colocar... Cara, ele vai continuar comprando. Eu trabalho, assim, nosso estúdio ele é muito feito com MDF. Cara, a impressão que tem é que o MDF sobe toda semana. E ninguém reclama, cara. Então, tipo assim, MDF é menos nobre que o vidro. O vidro é muito mais nobre que o MDF. Não tô, Sim, pessoal, sim. se você trabalha com MDF, não, mas é verdade. O vidro é mais nobre mesmo. Não adianta. E a gente trata o vidro como se fosse um negócio qualquer. É verdade, Gabriel. E assim, né? Você até citou aí, o vidro ele dá faz toda a diferença da obra, né? E assim, Gabriel, eu antes falava muito, né? O vidro você substitui a madeira pelo vidro, você substitui o ferro pelo vidro, você substitui a alvenaria pelo vidro, né? E o vidro ele ficou eu só vejo também que tem algumas empresas que talvez não evoluído, talvez assim, no complemento para o vidro, né? O vidro temperado, ele continua com as mesmas ferragens de sempre, muda um pouquinho o design e tal, porque cada vez aí essa história de preço, cada vez mais vão reduzindo material, seja nas ferragens, ou seja no alumínio, para tentar fazer mais, ficar mais barato, que é totalmente errado, né, o Gabriel? E, e eu vejo assim, Gabriel, que a gente fala com nossos clientes, fala com o pessoal, tá sempre batendo naquelas teclas, dizendo assim, a personal trabalha com isso, por exemplo, a personal trabalha com vidro temperado laminado, a personal trabalha com vidro insulado, a personal trabalha com né, o temperado, trabalha todos esses vidros, vidro acidato, e aí, às vezes, o cliente pergunta, pô, mas vocês trabalham com temperado laminado? Eu não sabia que você trabalhava com insulado. Então, assim, você precisa estar sempre frisando, estar sempre dizendo a mesma coisa para gravar na cabeça dele, porque às vezes esquecem, né? Então, aí, com isso, a minha pergunta para ti é o seguinte: você acha que o vidraceiro hoje sabe quantos material assim, como é que eu vou, fugiu a palavra aqui, que é a opção de alternativa que nós temos no vidro hoje. Porque hoje você tem o vidro laminado, tem o vidro insulado, nós temos um vidro refletivo, nós temos um vidro, né, que hoje é o controle solar, e tem muita gente que o próprio vidraceiro, às vezes ele não sabe quanto que um vidro, um vidro de uma determinada especificação de uma empresa, quanto que ele barra de calor, quanto que ele passa de luz, né? E é uma coisa que vem já conversando, o pessoal vem falando, as associações, as fábricas, né? E na internet tem um montão de informação lá, e às vezes o vidraceiro ainda não sabe, né? Não conhece esses produtos ainda. Tu concorda comigo nisso, Gabriel? Concordo. Assim, existe, assim, vai, se falar, é difícil a gente falar assim, o vidraceiro, porque daí tá contextualizando, tá Sim, colocando todo sim, mundo, né? sim, sim. Mas assim, falar por percentuais. O vidraceiro, ele até sabe que existe mais opções, só que ele não procura isso a fundo, porque ele nem pensa em aplicar isso de uma outra forma, de uma forma mais ousada. Como eu falei, a gente ficou num lugar muito perigoso, que é o lugar primeiro, o Brasil, historicamente, ele beneficia mais de temperado. Querendo ou não, Samir, existe uma força no mercado para que o temperado seja sempre privilegiado. Por exemplo, a gente vê hoje o fenômeno do vidro temperado em guarda-corpos. Isso é uma coisa assim. Aí, eu falando com você aqui, é bonito tudo, mas aí você chega em algumas regiões,
que mesmo o cara queira colocar o vidro correto, ele não tem um fornecedor para enviar para ele o vidro correto. Ele tem dificuldade e às vezes o próprio fornecedor não quer fornecer aquele vidro para ele, o laminado, porque o laminado é mais. E a linha do cara é para fazer temperado. Então o cara quer colocar temperado, o cara não quer conversa com. Então existe esse lado também da falta de procura do vidraceiro, que ele seja mais ousado e ofereça mais opções para o cliente. Sim. Por outro lado também, existe uma força invisível no mercado que privilegia isso. Sei, falta essa opção para ele, vamos dizer assim. Às vezes o cara até quer ser ousado, isso eu estou em São Paulo. Sim. Às vezes eu vejo vidraceiros em São Paulo tendo dificuldade quando quer colocar um vidro diferenciado. Porque o próprio fornecedor, ele meio que dá uma. Entendi. Sabe, você vê que não tem aquele. Nossa. Porque a gente. E como eu falei, Samir, tudo a gente entende. De repente o cara tem uma indústria que para ele colocar um vidro especial no meio da produção vai embarrear a produção dele, vai atrapalhar. Você tá entendendo? Então, assim, também não é. Então, assim, aí que eu falo. Aí você falou que o vidro substitui os materiais. É aí que tá a briga. Na minha opinião, porque, como eu falo, o box é nosso. Ou é você, ou é o seu concorrente que vai vender o box. O box é nosso. Agora, eu tô preocupado se aquela casa ali, o quanto de alvenaria a gente vai conseguir converter em vidro. O quanto de cerâmica a gente vai conseguir converter em vidro. O quanto de aço a gente vai conseguir. É essa que é a briga. A gente não acordou para isso ainda. E eu digo assim, e é lá de cima tem que começar. Cara, a gente vai conquistar um pedacinho aqui, a gente quer um pedacinho mais da alvenaria. Vamos fazer com que as obras agora tenham 10% a mais de vidro, 15% a mais. Como que a gente faz? Como que a gente tem como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue usar agora um pouco mais o vidro como revestimento? Dá uma opção para o cliente. Cliente, ó, você tem o revestimento cerâmico, você tem o porcelanato, você tem o revestimento se você quiser, e tem também o revestimento envidraçado, que é personalizado, que você pode colocar a cor que você quiser, que vem em chapa de 2,20 por 3,21, até de 6 metros. Cara, a gente não oferece isso. É verdade. Mas eu até vejo, ô, Gabriel, que às vezes o profissional do vidro às vezes não oferece, talvez por isso que você falou, às vezes está faltando opção, e por outro lado, talvez falta também que ele não sabe, não conhece ainda todo, né, esse produto que a gente tem, né? Por exemplo, nós aqui na Personal, a gente trabalha com o jumbo, né? Com a chapa jumbo, nosso forno tem um determinado tamanho grande também, mas ainda assim, ó, aqui na nossa região são poucas empresas que trabalham com jumbo. E às vezes as pessoas não sabem, poxa, mas onde é que eu vou encontrar a chapa jumbo? Ou esse tamanho aí, às vezes ele até fala para não, mas esse tamanho é muito grande e nós não temos chapa para isso. Né? Às vezes o vidraceiro às vezes fala isso, aquele que está começando agora, ou aquele que talvez não se atualiza, aquele que talvez não perde o seu tempo para vir numa palestra ou para vir num evento igual a esse que vai acontecer hoje aqui, e aí os caras ficam desinformados, né? Então eu penso que eles também existe essa dificuldade, né, o Gabriel? Sabe, eu tava falando com um amigo assim, cara, você sabe, imagina, a Torre Eiffel. Torre Eiffel é um ícone mundial. A Torre Eiffel é feita de aço. A Torre Eiffel, ela só foi construída porque um cara queria provar numa feira de construção que o aço era o material estrutural para se construir grandes estruturas. Então, a Torre Eiffel, ela foi construída para provar para os visitantes daquela feira que o aço era um material construtivo. O aço era. E hoje o aço dominou o mundo como material construtivo. Então, assim, nada é por acaso. Então, por isso que eu falo assim, eu vejo que a gente. Mas isso já está acontecendo, porque assim, o bom das crises é isso. Toda crise tem que ter uma revolução. Toda crise tem que ter uma. Tem que ter, ó, cara, chegou aqui agora, agora tem que. Então, assim, a gente tem que começar a colocar o vidro, primeiro, não só como material de acabamento, como muitas vezes ele é colocado. E nem isso, mas como um material versátil para se construir, reformar e decorar. Na hora que a gente chegar nessa concepção, a gente começar a trabalhar isso e começar a falar, cara, você vai fazer essa estrutura de aço? Já pensou em fazer com vidro? Ah, mas dá para fazer? Dá! Opa, você tem a Apple, você tem ícones no mundo que é feito. Então, na hora que a gente começar a ter essa concepção, e aí tem que nascer da gente, que o vidro ele é o material mais versátil para se construir, reformar e decorar, a gente vai para esse caminho. E aí o nosso mercado vai fazer assim, ó. Aí vai abrir. Gabriel, eu não sei se você concorda comigo também. A gente, sem observar, a gente vê que, né, seja o mercado, seja
né, a gente começou lá com a internet, sei lá, 2G, 3G, hoje nós temos 5G, então as coisas 5G vão, evoluindo vão e evoluindo rápido, e né? E tá rápido, muito né? rápido. E penso também que cada vez mais nós, profissional do vidro, seja nós da processadora, seja o vidraceiro, aquele que realmente já traçou aonde ele quer chegar, já traçou os seus sonhos, já traçou as suas metas, o que ele realmente quer para ele tem que pensar que nós talvez temos que trabalhar de uma forma diferente. Porque nós temos que talvez ver que às vezes o cliente não quer só preço. Porque às vezes o cliente ele compra o vidro, ele compra lá um determinado produto porque o vendedor vendeu. E às vezes ele vê outro daqui a pouco melhor, não sei, poxa, mas por que que eu não sabia que tinha esse vidro? Por que que eu não sabia que tinha essa opção? Né? E às vezes o problema dele não era dinheiro. O problema dele era, ele precisava que alguém fosse consultor dele, que alguém dissesse para ele, opa, tu estás fazendo essa casa assim, mas esse vidro que tu está pensando em botar, ou esse orçamento que você tem aqui, poxa, esse produto não vai atender você. Então, eu acredito que hoje, nós profissionais, nós temos que ser consultor do nosso cliente, a gente tem que mostrar para ele as opções e assim dizer para ele que ele pode até pagar um pouco mais caro agora, tal, mas que ele vai ganhar lá na frente. Ou que então, assim, por exemplo, ele vai fazer aquele projeto, ele vai construir aquela casa, sei lá, e quando que ele vai construir outra? Então ele vai botar qualquer coisa. Então eu penso que o nosso mercado, os nossos profissionais, seja ele os nossos vendedores, os nossos colaboradores de chão de fábrica, quem faz instalação, ele tem que pensar dessa forma, ele tem que se pôr lá no lugar do cliente, né? Que ele realmente quer. Às vezes o cara tem condições de pagar, mas ele vai pelo meu mais barato porque eu não estou oferecendo nada. E aí, quer dizer, é quem me fizer mais barato o serviço. E nós temos Concorda comigo? duas questões no Brasil. Primeiro é que o brasileiro ele não conhece o vidro. Assim. E aí o mais agravante é o seguinte: segundo o próprio os dados do CAL, menos de 15% das obras do Brasil são acompanhadas por um engenheiro ou um arquiteto. Ou seja, quem constrói o Brasil é o brasileiro. É a Dona Maria. O Brasil ele tem o fenômeno da autoconstrução. Então, assim, se o brasileiro não conhece o vidro e se ele não tem o acompanhamento de um arquiteto, um engenheiro para auxiliar ele, quem que vai auxiliar essa pessoa? É o vidraceiro. E se o vidraceiro não estiver enxergando ali, cara, o cara tá fazendo a casa dele. Enquanto a gente estiver vendendo vidro e perfil, a gente tá lascado. A gente tem que começar a vender o que o vidro faz, o que o nosso vidraçamento proporciona. Bom, Gabriel, nós estamos indo para o final aqui, para encerrar esse É, né? bate-papo. Passou muito rápido, passou muito Tá rápido, meu legal, Deus do né? céu. Mas é isso. Eu queria né, deixar aqui um recado para quem vai estar nos assistindo, né, nesse momento e dizer que é o seguinte: é, você tem que se profissionalizar, você tem que sair talvez da zona de conforto e ir atrás de informação, né? Porque talvez o que você faz hoje, amanhã, talvez não serve mais. E hoje nós temos aí vários meios de você aprender, né? Hoje, por exemplo, vamos ter aqui na nossa empresa um, um treinamento aí para vidraceiro, é isso, né, É isso Gabriel? aí. É o que você veio trazer os teus conhecimentos aqui para o nosso pessoal. Essa mesma coisa foi feito lá no Paraná, né, ô Gabriel? Foi, fizemos uma Opa, turnê boa no e Paraná. falando no Paraná, poxa, a Divipar é uma associação que realmente eu admiro e hoje está lá o nosso presidente, o Lucas. Um abraço para ele, todo especial, o nosso carinho aí, né, pelo nosso presidente Lucas e outros que já passaram, né? E a Rose também, que é uma incentivadora, né, puxa essa bandeira aí do mercado vidreiro, assim como nós aqui, como a SEV, também fizemos a nossa parte. Então, obrigado aí, né, por a gente se conhecer e obrigado também por esse trabalho que a Divipar faz aí no Paraná. E aqui também, né, Gabriel, a gente, né, hoje você vai falar um pouco sobre isso e amanhã tem outros eventos também que você vai estar Também. levando isso, e eu acho que é como eu falo, você tem que repetir isso direto, né? Tem que botar isso na cabeça do nosso pessoal, do nosso vidraceiro, do nosso empresário, que a gente precisa estar sempre se capacitando.
E a gente tem que estar sempre, né, falando, batendo nessas mesmas teclas, porque o nosso cérebro, ele só aprende com a repetição, né? Se você falar, participar de um congresso ou participar de um evento desse só uma vez por ano, aquilo você vai lembrar na próxima semana, tal, e depois você esquece o que foi falado, né? Então é isso, Gabriel. Um dos nossos diferenciais desse treinamento, sabe, é que a gente fala assim, são 7 formas práticas e aplicáveis de aumentar o faturamento da sua vidraçaria. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, não tem que comprar nada. É só assim, é aplicar. Tipo assim, não confia no Gabriel. Tipo assim, fala assim, ó, eu não confio nesse cara. Então, assim, eu vou testar pra me ver. Teste. É Se não verdade. der certo, aí depois me briga comigo. Mas, assim, o que é importante? Aplique, né? E o que é mais legal? A gente vai fazer hoje essa oficina, né? Que a gente chama de oficina. Sim. Amanhã cedo o Vidraçaria já pode aplicar. Ele vai chegar na empresa e falar assim, cara, isso aqui eu posso mexer, isso aqui eu posso mexer, e aplique. E aí vai dar resultado. Pô, Gabriel, legal que você falou, porque eu também digo a mesma coisa. Eu acho que se você vai buscar um conhecimento ou um aprendizado, tem que botar em prática. Pratique. Não adianta você ficar com ele na gaveta ou ficar só no papel, se fez alguns rascunhos, se teve algum insight lá que você possa já aplicar, tem que aplicar. Eu, por exemplo, ontem de manhã eu estava fazendo um treinamento ontem de manhã, faz um treinamento de gestão. Caramba, apareceu uns insights lá. À tarde eu reuni todo mundo e passei aquilo ali. Passei e fico batendo nessa tecla com eles, né? Gabriel, obrigado aí por esse nosso papo, Gabriel. Eu que agradeço, E Amê. muito contente de você ter aceitado esse nosso bate-papo aqui e fico muito feliz. Muito obrigado. Eu agradeço e vida longa a Personal Glass Podcast. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, amigo. Um abraço, Pessoal, tamo junto.